Assim que os primeiros raios de sol surgiram pela manhã, Daniel Carter já estava no ponto de ônibus, acenando com as mãos para seus pais. Eles, com suas vozes cheias de otimismo contagiante, desejavam-lhe um ótimo dia na escola, sentimento que Daniel sempre apreciava. No entanto, essa manhã estava destinada a ser diferente de qualquer outra. Enquanto esperava o ônibus, Daniel encontrou conforto na familiaridade da rotina da espera. A conversa animada de seus colegas, o chilrear dos pássaros e o zumbido distante do ônibus escolar que se aproximava. Porém, naquele dia, essa sensação de normalidade estava acompanhada por uma inquietante sensação de desconforto. Conforme o ônibus escolar chegou e parou, e as portas se abriram, Daniel lançou um olhar casual para o assento do motorista. O rosto gentil e familiar do Sr. Peterson havia sido substituído pelo semblante de um homem que ele nunca tinha visto antes. O novo motorista era corpulento, com um emaranhado de cabelos e a parte superior da cabeça calva, seus olhos misteriosamente ocultos atrás de um par de óculos de sol grandes. Seus colegas, envolvidos em seus próprios mundos, não pareceram notar a mudança, mas Daniel foi incapaz de ignorar o estranhamento que sentia. Ele se recordou do conselho de seus pais. Confie em seu instinto, Dani. Geralmente ele está certo. Algo no comportamento do homem era desconcertante. Seus dedos tamborilavam ansiosamente no volante e havia nele uma grande inquietação, uma energia que parecia reverberar pelo ônibus, chocando-se com o ambiente familiar do veículo escolar. Apesar de sua inquietação, Daniel seguiu seus amigos e entrou no ônibus, mas não conseguiu se desvencilhar da sensação de alarme que persistia em sua consciência. Ele tomou seu assento habitual, seus olhos constantemente puxados em direção ao homem agora no controle do ônibus. Diferente do usual, o novo motorista do ônibus não trocou gentileza com as crianças, não as chamou pelo nome, nem perguntou sobre o fim de semana delas. Em vez disso, parecia ansioso para colocar o ônibus em movimento, com seu olhar fixo atentamente na estrada à frente. A mudança sutil na rotina fez com que o ambiente no ônibus se tornasse ainda mais estranho, e Daniel continuou a sentir-se desconfortável e vigilante. Danny, você está apenas sendo paranoico, disse seu melhor amigo Mike, percebendo o comportamento distraído de Daniel. Suas palavras eram amigáveis, cheias de uma conversa alegre e positiva, destinadas a trazer Daniel de volta à realidade. No entanto, Daniel não se convenceu que era apenas paranoia. Para ele era instinto, algo primitivo. Seus sentidos estavam em alerta, avisando-o de que algo não estava como deveria ser. Naquele momento, Daniel decidiu que não permitiria que as garantias de seu amigo ofuscassem seu julgamento. Em vez disso, ele permaneceria alerta, confiando em sua intuição e pronto para agir se necessário. Ele simplesmente não fazia ideia do quanto suas habilidades de observação e intuição seriam testadas naquele dia aparentemente comum de escola. A paisagem pitoresca de Nova Hampshire se tornou invisível enquanto o ônibus seguia seu percurso habitual. O sol nascendo emprestava um brilho diferente à pequena cidade e às densas florestas. Eles passavam pela beleza cênica do estado, geralmente um espetáculo calmante para Daniel, mas naquela manhã isso foi ofuscado por suas preocupações. Conforme a viagem de ônibus continuava, assim como o comportamento errático do motorista, Daniel observava-o com o canto do olho, uma inquietação roendo suas entranhas. A inquietação do homem no volante transformou-se em um aperto firme, havendo acelerações repentinas e desnecessárias, seguidas de freadas abruptas, que faziam o ônibus inclinar-se para a frente, desconfortavelmente. O ônibus, geralmente um centro de caos organizado e cheio de risadas e brincadeiras divertidas, agora estava com uma energia perturbadora. Daniel podia sentir seu coração batendo em sincronia com as acelerações exageradas do motorista. Sua mente jovem ia enchendo-se de um medo crescente. Cada movimento brusco do ônibus servia como uma bandeira vermelha, e cada freada rápida e brusca aumentava seu senso de perigo iminente. Apesar da mudança incomum nos movimentos do ônibus, os colegas de Daniel permaneceram em seus próprios mundos, completamente alheios ao perigo potencial. Suas risadas e conversas pareciam distantes para ele, e sua alegria contrastava fortemente com seu crescente medo. Daniel observou seus amigos trocando figurinhas de futebol e discutindo os últimos filmes de super-heróis.
Daniel sentiu uma pontada de responsabilidade, pois ele era o único a sentir a aproximação do perigo. Seu coração apertava ao pensar em seus colegas, suas vidas inconscientemente girando à beira do abismo. Uma determinação começou a se formar dentro dele. Ele tinha que fazer algo. Seu foco voltou para o homem que controlava seu destino. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa, sua respiração tornando-se cada vez mais pesada. Os sinais estavam todos lá. Algo estava terrivelmente errado. Ele olhou pela janela, observando a rota familiar que levava à sua escola. Seus pensamentos estavam um redemoinho que ofuscava a paisagem lá fora. A padaria onde ele e seus amigos costumavam parar para comer doces, o parquinho que frequentavam, o escritório de seu pai, todos passavam pela janela. Suas familiaridades contrastavam com o pavor desconhecido crescendo dentro dele. Seu instinto gritava, e ele sabia que tinha que responder. Não era sobre bancar o herói, era sobre fazer o que era certo e necessário. Naquele momento, Daniel sentiu uma sensação avassaladora de clareza, de que ele estava em posição de impedir algo terrível de acontecer. Ele precisava alertar alguém, fazer os adultos perceberem que o perigo não era apenas fruto de sua imaginação hiperativa, mas uma realidade iminente. Ele era apenas um menino, sim, mas um menino com uma intuição mais aguçada do que a maioria, e ele tinha que confiar nisso. Um nó se formou no estômago de Daniel quando ele assistiu à curva familiar que levava à sua escola a ser ignorada pelo motorista. O ônibus continuou em frente sem parar. Seu coração batia forte no peito, como um tambor selvagem, e sua respiração ficou presa na garganta. A realidade de sua situação começou a afundar, e ele sabia que tinha que agir, e rápido. O ônibus agora estava se dirigindo para a rodovia, uma direção totalmente desviada de sua rota diária. Era como se o pior medo de Daniel se materializasse, seu alarme interno agora reverberando na realidade. O veículo entrou na rodovia, deixando para trás o aconchego das ruas conhecidas. Conforme o trânsito intenso da cidade deu lugar à vastidão da autoestrada, um pavor tomou conta de Daniel. Seus amigos finalmente perceberam o que estava acontecendo, notando a curva ignorada e a velocidade incomum do ônibus. Suas risadas deram lugar a sussurros preocupados. Talvez ele esteja fazendo um desvio, sugeriu Mike, tentando minimizar a situação. Mas Daniel sabia que não era assim. Não era um desvio nem um erro inofensivo. Era uma ameaça real. Seus instintos o haviam avisado o tempo todo, e agora a situação se transformara de um mal-estar instintivo em um perigo palpável. Ele podia ver a preocupação estampada nos rostos de seus colegas, o comportamento alegre daquela manhã substituído por confusão e medo. Embora desejasse poder tranquilizá-los, ele mesmo não tinha certeza de que tudo ficaria bem. Invocando sua coragem, Daniel percebeu que era hora de agir. Sua mão trêmula mergulhou em sua mochila, puxando seu telefone. Seu polegar hesitou sobre o teclado, os 3 dígitos de emergência encarando-o. Ele havia discado esse número antes durante uma simulação de segurança escolar, mas nunca em uma situação real. Seu coração batia forte no peito enquanto ele pressionava o botão verde para ligar, sua outra mão agarrando firmemente o assento enquanto o ônibus fazia ultrapassagens rápidas. A realidade da situação pesava sobre ele, mas ele sabia que tinha a responsabilidade e a capacidade de fazer algo a respeito. Oi, bom dia, qual é a sua emergência? A voz serena do operador soou do outro lado. Daniel hesitou por um instante, sentindo a pressão da situação. Ele tinha decidido se envolver ativamente, não mais como um mero observador. Meu nome é Daniel Carter, começou ele, a voz quase um sussurro. Acho que estamos em perigo no meu ônibus escolar. Mesmo com todo o tumulto emocional e a incerteza do que estava acontecendo, Daniel sentiu um certo alívio por ter confiado em seus instintos e pedido ajuda. Ele agora não era apenas um passageiro, mas um farol de esperança para seus colegas. Enquanto a gravidade da situação se aprofundava, ele sentiu um novo sentido de propósito. Seus instintos o haviam trazido até aqui e ele estava determinado a seguir até o fim, defendendo seus amigos e a si mesmo. Ele não era apenas uma criança, mas uma com instintos notavelmente aguçados, que se tornaram sua arma mais poderosa. O medo e a adrenalina o consumiam, mas em algum lugar ele encontrou um resquício de calma, uma confiança de que poderia fazer a diferença.
Respirando fundo, ele prosseguiu. Estamos no ônibus escolar e o motorista não está bem. Está dirigindo completamente sem noção, perigosamente. Sua voz firme e clara se destacou como um oásis de tranquilidade no caos. Ele forneceu detalhes do ônibus, sua localização e o comportamento perigoso do motorista. A cada palavra, uma imagem se formava na cabeça do operador. Sua determinação o impulsionava, movido pela necessidade de tirar todos de uma situação potencialmente perigosa. Do outro lado, o operador, percebendo a gravidade da situação, agiu rapidamente. Prometeu que a ajuda estava a caminho e pediu que ele permanecesse na linha. Unidades policiais foram imediatamente acionadas para ajudar. As engrenagens estavam agora em movimento, graças à coragem de Daniel. No ônibus, o ambiente estava completamente tenso. Os colegas de Daniel já não mais esbanjavam despreocupação, substituída agora por uma ansiedade visível. O motorista agia de maneira cada vez mais errática, com frenagens bruscas e curvas abruptas, causando medo nos estudantes. As risadas deram lugar a murmúrios apreensivos. No entanto, no meio desse caos, Daniel se apegava ao telefonema como a única salvação. A voz tranquila do operador era como um ponto de luz na escuridão, trazendo uma esperança de tranquilidade ao tumulto. Fora do ônibus, as sirenes da polícia ressoavam cada vez mais próximas. Desconhecido para o motorista, uma operação de resgate estava a todo vapor em sua direção. Viaturas policiais, com luzes piscando, aproximavam-se rapidamente, prontas para intervir e evitar um desfecho trágico. A tensão aumentava a cada segundo, mas também a perspectiva de serem salvos. O telefonema de Daniel desencadeou um movimento emergencial, sua coragem pavimentando o caminho para uma possível solução. O ritmo acelerado de seu coração parecia acompanhar as sirenes, refletindo a gravidade da situação. Ainda assim, um fio de esperança permeava tudo. Daniel, o jovem estudante de New Hampshire, tornou-se inesperadamente o catalisador de uma resposta de emergência, provando que a bravura não se mede pela idade ou força, mas pela determinação em face da adversidade. Embora cercado pelo medo, esse reconhecimento o impulsionava. Ele ouviu seus instintos e deu um passo decisivo, e agora eles não enfrentavam a crise sozinhos. A ajuda estava a caminho. Conforme as sirenes se aproximavam, o ônibus parou bruscamente em um sinal vermelho. Justo quando o motorista parecia pronto para avançar, duas viaturas da polícia o cercaram com uma precisão digna de cenas de filmes. O motorista foi rapidamente detido, enquanto os olhares assustados e admirados das crianças acompanhavam a cena. Mais tarde, descobriu-se que ele estava sob efeito de substâncias ilícitas, o que colocava todos no ônibus em perigo. O coração de Daniel acelerou ao ver a cena, percebendo o risco que correram, mas também aliviado por suas ações terem evitado um desfecho trágico. A bravura de Daniel tornou-se assunto na comunidade de Nova Hampshire. Pais expressavam sua gratidão pelo jovem que protegeu seus filhos. Escolas celebraram sua atitude e os jornais o rotularam como um herói local. Mesmo diante da atenção, Daniel manteve-se humilde, afirmando que apenas fez o que era certo. O incidente, contudo, reforçou sua confiança em seus próprios instintos, compreendendo que sua intuição não era apenas um sentimento passageiro, mas um guia poderoso, capaz até de salvar vidas. Embora seus colegas tenham retornado às suas atividades habituais, para Daniel, algo transformou-se profundamente. Ele aprendeu uma lição sobre confiança, autoafirmação e a importância de agir quando necessário. Além dos estudos e jogos de beisebol, ele agora entendia mais sobre intuição e responsabilidade. O incidente serviu como um alerta sobre os imprevistos da vida, mas também como uma celebração do impacto positivo que um indivíduo corajoso pode ter. Daniel Carter, antes apenas um estudante, emergiu como um herói e, acima de tudo, alguém que confiava plenamente em seus instintos. Continue aqui no nosso canal, assista esses vídeos que estão na tela. Até logo!